Perdidos na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Cabuloso. Saudações quadrinísticas, pessoal. Aqui é Milton Caboni e sejam bem-vindos ao seu podcast sobre adaptações literárias. E aqui estou eu, hosteando esse arco sobre a literatura brasileira e suas adaptações para outras mídias. E para me ajudar, estou aqui com o rapaz que advoga a favor da literatura ou algo assim, o senhor Carvalho de Mendonça. Carvalho, obrigadão por estar aqui no Perdido da Estante, xará. Salve Cabuna, salve ouvintes do Perdidos na Estante. Estamos aí, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui nesse podcast, que eu sou fã, que eu sou ouvinte, e para falar sobre Jorge Amado, que é o meu escritor favorito. Eu amo Jorge Amado, eu amo falar sobre Jorge Amado. É uma honra muito grande estar aqui, tá certo? Maravilha. E você tem um podcast que fala mais ou menos sobre isso, né? Sobre livros que impactam a vida das pessoas, tá certo? Isso, eu tenho meu podcast, que é o Livro da Minha Vida, né? Tá lá no anchor.com/livro da minha vida. Eu recebo criadores de conteúdo da internet, né? YouTubers, podcasters, blogueiros, para conversar sobre o livro favorito da vida do convidado. Eu converso com a pessoa, eu pego a indicação, eu leio o livro e a gente bate um papo sobre, não só sobre o livro, mas sobre o impacto daquele livro na vida da pessoa, sobre mudanças que a literatura faz na vida da gente, né? Da gente leitor, da gente humano, né? Da gente criança, né? Tem muita gente que indica livro que leu quando era criança, né? E é muito interessante, esse é o nosso foco lá no programa, falar sobre a relação do leitor com o livro. Cara, o teu podcast é muito bacana, a ideia é genial, como a gente estava falando de off, me bateu inveja de não ter tido essa ideia antes. Já que a gente começou, vamos falar então sobre ele, Jorge Amado, o cara que inclusive brigou para a redução de imposto de livros, isso fica bem claro aí, fica anotado para a história. E vamos falar sobre o livro dele, que é um livro extremamente divertido, mas um pouco triste também, que é A Morte e a Morte de Quincas Berros d'Água. E vamos descobrir quantas vezes uma pessoa pode morrer, ou com quantos mortos nós passamos, né? Nós cruzamos no nosso dia a dia. Cruzando não, porque a gente está em pandemia, então tem que ficar dentro de casa, só sair quando for extremamente necessário. Mas, senhor Carvalho, vamos para aquele nosso desafio da sinopse criativa. Conte a história de A Morte e a Morte de Quincas Berros d'Água como se fosse um conto de fadas. Beleza, vamos lá. Um conto de fadas. Quincas Berros d'Água morreu mais de uma vez. Há quem diga que ele morreu 2. Há quem diga que ele morreu 3. Quincas Berros d'Água, na verdade, está sempre vivo na memória do povo da Bahia. Tá aí, maravilha, gostei. E depois dessa sinopse espetacular, assistente, fala aí dos dados da obra pra gente, por favor. A Morte e a Morte de Quincas Berros d'Água, obra de Jorge Amado, teve uma publicação pela Companhia das Letras em 2008 e também teve 3 adaptações para 3 formatos diferentes. A primeira adaptação foi no ano de 1978 para a TV, a segunda para o cinema no ano de 2010 e a última adaptação foi para o teatro no ano de 2013. Depois da bela voz do assistente desses dados todos, vamos para o bloco agora sem spoiler. Carvalho, o que você achou dos personagens do livro? O que você pode falar sobre eles? Algum que mais destacou? Bom, então, os personagens, esse é um negócio muito interessante, né? Porque o Quincas, que é o nome do livro, isso não é spoiler, né? Ele tá morto. E ainda que ele esteja morto, ele é um personagem inacreditável, ele é um personagem incrível, ele é impressionante como que nós, leitores, temos a impressão de que ele, mesmo morto, conduz todo o enredo da história. É ele, estando morto, deitado no caixão, é ele que conduz e manipula os outros personagens, os outros acontecimentos, todos os sentimentos, né, da história da novela. Um pouco mais pra frente, né, a gente não vai dar spoiler aqui, mas
exatamente ali no meio da novela, a gente é apresentado ao grupo de amigos do Quincas. E a partir daí, a gente tem toda uma reviravolta no que vinha acontecendo ali na primeira metade da história. E esses 4 amigos, né, o Cabo Martim, Pé de Vento, o Curió e o Negro Massinha, eles são figuras muito bem construídas. Sabe, Cabuna, pelo fato de ser uma novela, ela ser muito rápida, ela ser muito curta, não tem muito espaço e nem muito tempo para o Jorge Amado desenvolver cada um dos personagens. Então ele acaba utilizando algumas pequenas descrições, alguns detalhes de comportamento, alguns detalhes de fala, para que a gente sinta quem que é quem. E é engraçado que em poucas linhas, né, em poucos parágrafos, a gente já tem montado na nossa cabeça a personalidade do Cabo Martim, a personalidade do Pé de Vento, a própria relação deles com a Gia, né, com a Ranzinha ali, que eles ficam brincando com ela. A gente consegue definir bem quem são essas 4 figuras, né? E outra coisa muito interessante é que, para quem já está acostumado com a literatura do Jorge Amado, na hora que os 4 aparecem, é automático. Você já desenha na tua cabeça os 4, porque eles são figuras frequentes na obra do Jorge Amado. Eles são personagens que a gente já viu em outros livros, né, que a gente já conhece desse universo do Jorge Amado. Então é muito natural para quem é leitor do Jorge Amado quando eles aparecem, é muito familiar. Inclusive, o Cabo Martim, o Curió e o Pé de Vento, eles tornam a aparecer, né, anos depois, nos Pastores da Noite, o outro livro do Jorge Amado. Eles aparecem lá, não necessariamente o mesmo personagem, né, mas é uma brincadeira ali, são os mesmos nomes e tal. Eles são os Pastores da Noite, que é muito interessante. E mais pra frente, lá nos spoilers, eu vou falar sobre mais 2 personagens que eu gosto muito dessa novela. Perfeito. Tem uma coisa dos personagens, 2 coisas que eu quero falar sobre eles. Uma sobre a construção do Jorge Amado. Cara, é um poder de síntese tão grande que ele tem na descrição dos personagens e ao mesmo tempo é tão impactante na sua mente, a imagem é tão forte. Sim, sim. Isso realmente é impressionante. E outra, como os personagens de Jorge Amado, isso eu quero falar na próxima pergunta, aprofundar um pouco mais, mas como eles são quase que personagens não, perdão, eles são quase como elencos do Jorge Amado, assim. Não é que são os mesmos personagens sempre, mas a forma que ele lida com eles é como se ele tivesse aquele arquétipo todo já construído das figuras da Bahia, e ele pegasse, olha, eu preciso desse ator, dessa atriz para fazer esse papel aqui agora. Eu preciso desses arquétipos para contar essa história, sabe? E, gente, isso não é um demérito que eu tô falando, não, assim. Isso é um poder de entender que personagens se adequam àquela trama muito, muito grande, sabe? Porque às vezes você lê um personagem, lê o livro e fala assim, cara, não era necessário essa pessoa estar aqui nesse momento. O Jorge Amado, não. Eu lendo o livro, eu tinha total certeza que eu conhecia aquelas pessoas, porque são pessoas que você em algum momento na sua vida esbarra com elas, de uma forma ou de outra, e que faz sentido estar ali, naquele contexto social do livro. Assim, exatamente. Eu não sei se é comigo, né, por eu ser um leitor apaixonado do Jorge Amado, eu não sei se é só comigo, mas eu sinto muita empatia pelos personagens dele, cara. Sabe, a gente tá falando aqui do protagonista morto, se a gente for lembrar de um outro, no narrador morto, né, do Brás Cubas, sabe, a gente ter ojeriza do Brás Cubas, daquela figura estúpida que ele é, e aqui a gente tem um Quincas Berro d'Água, eu queria ser amigo do cara, sabe? E eu tenho isso com muitos personagens do Jorge Amado de infinitos livros. Independente do cara ser perfeito, do cara ter uma moral maravilhosa, do cara ter um comportamento exemplar, os personagens eles são tão humanos e eles são tão carismáticos. Nesse livro mesmo, eu acredito que todos, até aqueles que estão ali para fazer o contraponto aos amigos, né, que é a filha, os irmãos dele, né, a ex-mulher que conhece, né, depois que ele vai lá e xinga elas de jararacas, né, a gente não consegue desgostar dos personagens, isso é incrível. E isso é da construção do Jorge Amado, não só da escrita, mas da construção humana. Ele cria personagens muito humanos. Os personagens dele
os mais caricatos, eles ainda são humanos, eles são baseados em sentimentos que a gente tem na vida real, na nossa vida. E eles são críveis, e isso faz a gente se aproximar muito deles. Por mais absurda que sejam as histórias do morto-vivo andando pra cidade. Isso, nossa, você falou a palavra que eu queria achar. Críveis. É incrível como os personagens do Jorge Amado são críveis. Eu tinha total certeza que eu já passei, eu tenho algum amigo que é o Pastinha. É isso que você falou, cara. Eu quero estar com aquelas pessoas. Mesmas pessoas. E mesmo as pessoas que a gente acha que são, com muitas aspas aqui, vilãs, ainda tem algo muito legal nelas. E mesmo os amigos dele tem umas coisas muito sacanas que a gente ficaria puto em outro contexto. Exatamente. Na verdade, os amigos dele, eles são completamente malucos. Eles são completamente malucos. Se a gente convivesse com eles, seria... a gente passaria por situações complicadas e complexas, né? Mas assim, lendo eles, não tem como ser apaixonado por eles. Não ser apaixonado por eles, né? E acho que todo mundo na vida já passou por amigos que são como o Curió, o Pastinha, o Martinho, o Pé de Vento. O próprio Quincas, a gente conheceu algum coroa, algum homem, alguma mulher que chegou um belo dia, tocou louco e foi viver outra vida que não tinha nada a ver com aquela primeira. E ele virou, né, o campeão de gafieiras, grande cachaceiro, rei da vadiagem, paizinho dos vagabundos das ruas da Bahia, né? Ele não era qualquer um, não. Ele, além dele largar a vida anterior dele para viver, né, na boemia de Salvador, ele virou um líder, né? Ele virou um símbolo. Ele era o exemplo para todos os outros vagabundos, né? Uhum. Uma ideia, né, do que ser. Exatamente. E cara, qual foi a tua experiência lendo esse livro? Olha, então, engraçado, eu li esse livro 3 vezes. A primeira vez que eu li foi na adolescência, né, quando eu conheci o Jorge Amado. Eu comecei a ler o Jorge Amado pelo Mar Morto, e assim, eu fiquei doente naquele livro. Eu saí que nem doido lendo tudo que tinha do Jorge Amado na biblioteca da minha cidade. Tudo, fui pegando um atrás do outro e fui lendo tudo. E aí eu confesso que como eu já tinha lido muita coisa boa do Jorge Amado, e o Jorge Amado tem livro bom demais, cara, tem muito livro excelente. Quando eu li o Quincas Berro d'Água, eu não gostei. A princípio, eu não gostei. Eu achei que estava abaixo do nível dos outros livros que eu tinha lido, e isso ficou na minha cabeça. Né? Passado aí uns 15 anos, né, eu me mudei, eu saí de Minas Gerais e vim aqui para o interior de São Paulo, e chegando aqui, lógico, eu fui conhecer a Biblioteca Municipal da cidade. E passeando por lá eu encontrei o Quincas Berro d'Água novamente e decidi dar uma outra chance. E aí, Cabuna, lendo ele mais velho, eu adorei o livro, cara. Eu enxerguei muita coisa que eu com 15 anos não tinha enxergado. E ele mudou de patamar no meu coração. Aí agora, para gravar o programa, eu reli. E, cara, eu fiquei abismado, cara. O livro é fantástico. É fantástico. Que trabalho conciso, preciso. Não tá sobrando nada, cara. Não tá sobrando e não tá faltando nada. Então, se você leu aí e não gostou do Quincas Berro d'Água, lê 3 vezes que dá certo. Sim. E eu acho que o Quincas tem uma coisa comigo. Eu li ele 2 vezes, né? Eu já estava mais velho, já estava com 20, 25 anos e eu reli para gravar. Só que essa segunda leitura, por eu já ter vivido assim, bebido muito na noite, ter conhecido muita gente, como é dita no livro, né? Que não é spoiler, tá, gente? Mas assim, os vagabundos da noite, os bêbados, eu convivi com muita gente. Eu trabalhei à noite, servindo mesa em botequim, lá na minha cidade natal. E eu sentia como se fosse, não um livro de memórias, mas uma história que poderia ter acontecido com as pessoas que eu conheci. E o livro me deu uma experiência de calor, não de calor assim, mas já eu me sinto confortável na presença dessas pessoas. Uma sensação de conforto. O livro me deu isso, assim. Por mais surreal que seja a história, e eu acho até... E, gente, pessoal da Letras, peço desculpas, mas eu acho que o livro tem muito uma cara de realismo fantástico, né? Que é um morto saracuteando pela rua com outros amigos bêbados, comemorando a morte dele. Isso é tão surreal que acho que poderia acontecer de verdade. Então, um livro dessa sensação de conforto, de conhecer aquelas ruas, mesmo que eu nunca tenha tido em Salvador, as situações eram muito familiares, assim, sabe? Acho que o livro me deu essa experiência de conforto. E exatamente isso que você falou de ter amigos, de ter passado por situações que você
faz essa ligação, o próprio sentimento dele de se sentir mais em casa, mais amado, sendo ele mesmo, junto com aquela galera, o resto da sociedade marginalizava, isso conversa muito comigo também, né? Eu, por muito tempo da minha vida, eu também me senti, talvez até hoje, eu sempre me senti melhor, mais em casa, melhor recebido, né? Pelos excluídos, pelos marginalizados, por aqueles que a sociedade fala que está errado, que a sociedade fala que não presta, que é amoral ou que é imoral, sabe? Eu entendi um pouco não, eu entendi o Quincas, né? Depois a gente vai mais falar sobre isso. Naquele primeiro impacto dele, quando ele mata o Joaquim e vira o Quincas Berro d'Água, né? Sim. Dá para compreender bem as motivações dele, mas a gente vai explorar isso no próximo bloco. E assim, eu sei que é uma pergunta boba, né? Porque a gente já pincelou por alto, mas só para a gente oficializar em cartório. Carvalho, recomenda a leitura e por quê? Cara, recomendo muito a leitura, principalmente para quem nunca leu nada do Jorge Amado. E eu acho que, junto do Capitães da Areia, ele é a melhor porta de entrada. O Capitães da Areia eu cito porque não existe ninguém no planeta Terra que não goste de Capitães da Areia, e se alguém falar que não gosta, tá mentindo. Então, sempre que alguém pede indicação para começar Jorge Amado, eu indico o Capitães da Areia, porque é um livro assim que não tem como não gostar. O Quincas Berro d'Água, ele é fácil, ele é engraçado, ele é curto, ele é muito bem humorado e ele é muito bem escrito também, né? Ele tem esse clima e esse ambiente do Jorge Amado que, como que eu vou dizer, apesar dele não ter aquela crítica social pesada de outros livros do Jorge Amado, dele não ter o aspecto político muito forte, né? Ele tem pitadas. Ele tem pitadas de uma alfinetada à burguesia brasileira. Eu não vou falar a burguesia brasileira da época, né? Porque a burguesia brasileira ela está cada vez pior. E ele dá leves pinceladas em coisas que depois, você conhecendo a obra do Jorge Amado, você vai ter ampliado, né? Então eu acho que é uma ótima porta de entrada, né? Além dele trazer sim, esse questionamento a respeito da moralidade, essa moralidade tosca que a nossa sociedade cobra das pessoas, né? O Cabunan, pedindo sua autorização aqui para fazer uma pequena explanação sobre a história desse livro, de quando ele foi escrito e tal, pode ser? Tranquilo. Eu acho importante para quem vai querer conhecer, porque muita gente divide, muitos críticos, né, eles dividem a obra do Jorge Amado em algumas fases. Uhum. Não existe, claro, um consenso definitivo sobre isso, mas a grosso modo tem quem divida a carreira dele em apenas duas fases, né, que é a fase engajada politicamente e a fase sem engajamento. Eu não gosto muito dessa separação, né? Eu sou mais da outra separação que divide a carreira dele naqueles livros do romance proletário, né, que é aquele do começo, né, da década de 30 ali até metade dos anos 30, tem os livros do ciclo do cacau, tem os livros do engajamento político partidário, tem a fase do lirismo e tem a fase dos costumes, né, que é onde está localizada a obra A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água. E, olha só que interessante, nessa época, quando ele escreveu, em 59, ele recebeu um contato da revista Senhor, solicitando para ele um novo conto, uma nova novela, né? Ele tinha acabado de lançar Gabriela, que era um grande sucesso, e eles pediram para ele escrever um conto ou uma novela. Segundo o Jorge Amado, ele escreveu em uma noite. Segundo a Zélia Gattai, foram em duas. Seja lá quantas foram, é um feito incrível, né? E aí, mesmo depois de publicado, o Jorge permaneceu mexendo nesse texto, né? Até que finalmente publicou ele em livro, né? Alguns anos depois, junto com o Capitão do Longo Curso nos Velhos Marinheiros. E, segundo o Jorge Amado, ele escutou essa história, que essa história teria ocorrido no Ceará. Realmente aconteceu um caso semelhante, não, provavelmente não igual, mas tinha acontecido isso no Ceará. E a publicação dos Velhos Marinheiros desagradou muito a militância da esquerda e os membros do Partido Comunista, né? Porque eles julgaram que o Jorge Amado tinha abandonado o espírito revolucionário, o espírito questionador que ele tinha nos outros livros, né? Para escrever histórias superficiais. E por outro lado, os conservadores também odiaram essa nova fase do Jorge Amado, porque ele colocava como protagonista
pessoas que não podiam ser exemplo para a sociedade. Vagabundo, prostituta, né, cachaceiro, e claro também, né, o tom apimentado e sensual que ele começou a trabalhar nessas histórias e que ele usou nas posteriores também, e que também se tornou uma marca dele, né? Esse tom pitoresco dos costumes da Bahia, esses personagens, né, típicos dessa sociedade ali do Pelourinho, dos casarões do Pelourinho, né, esse lumpen proletariado, que é muito interessante. Então, eu acho que existem pontos fortes da carreira do Jorge Amado nessas 100 e poucas páginas aqui do Quincas Berro d'Água, que eu acho que seria muito interessante serem lidas por quem não conhece nada. Caramba, como diz o pessoal na internet, né? Você merece não só palmas, mas Tocantins inteira, Carvalho. Gente, eu recomendo também a leitura. Não vou explanar tão bem o Carvalho, mas o meu motivo é que é um livro que me fez refletir o quão morto eu estou, sabe? O quão eu tô deixando de fazer as coisas que eu quero fazer, o quanto eu tô deixando de viver a vida que eu quero viver, por N motivos. Eu acho que o livro me trouxe muito essa reflexão. Além de me sentir em casa, né, com aquelas pessoas todas, a reflexão que ficou pra mim foi essa, né? Quantas mortes, né? Ou quão morto eu tô nos últimos tempos. E, assistente, por favor, traz aí algumas curiosidades sobre a morte e a morte de Quincas Berro d'Água. A história é feita no formato de uma novela, que seria, segundo a literatura, o meio do caminho entre o conto, uma narrativa curta com apenas um acontecimento, e o romance, uma narrativa longa com vários acontecimentos simultâneos. E a novela foi uma encomenda para o primeiro número de uma revista literária, a Senhor. E o livro já foi publicado em mais de 20 idiomas. Pessoal, chegamos naquele bloco que a gente não se segura, é o bloco com spoiler. Então, se você não leu o livro ainda, pause agora, lê o livro. É um livro curtinho, dá pra ler assim em 1, 2 horas, depois você volta pra cá. Carvalho. Oi. Rolou contigo alguma identificação com algum personagem? Sim, eu vou falar daqui a pouco sobre 2 personagens específicos, mas primeiro eu quero falar sobre o Quincas. Como eu disse no bloco sem spoilers, e a motivação dele de viver 30 anos, sei lá, 50 anos, numa vida, preso numa vida que não era dele, que não era da essência dele, eu consigo não só compreender a motivação dele ter largado a vida dele de funcionário público comum, ele era funcionário do mês, ganhou uma medalha do governador, ele era o exemplo da sociedade, família feliz, família tradicional brasileira. E, em determinado momento, ele está lá lendo o jornal e ele percebe que ele não é feliz. Ele percebe que ele não é feliz. E ele resolve largar tudo para tentar ser feliz. A gente olhando tempos depois, com ele morto, a gente sabe que ele se encontrou naquela nova vida. Mas quando ele largou a família dele, ele não sabia disso. Ele não sabia que ia dar certo. Ele simplesmente abandonou tudo, porque ele estava se sentindo completamente desgraçado da cabeça. Ele estava se sentindo insatisfeito em todas as áreas da vida dele. Apesar dele ser uma pessoa que a sociedade julgava perfeita e que tinha tudo. Ele tinha uma família feliz, ele tinha um sucesso no trabalho, ele ia na igreja no domingo, ele tinha tudo. Nossa, como que ele abandonou? Sabe? Eu compreendo demais, eu acho um personagem fantástico e eu acho um personagem que eu me identifico muito com ele, porque hoje eu tenho a vida que eu quero ter. Eu fico louco das ideias aí, eu largo mão. Na minha vida eu defendo isso, cara. Eu sinceramente eu defendo isso de que a gente precisa valorizar aquilo que a gente gosta e colocar aquilo que a gente gosta acima, num patamar acima das coisas que a sociedade quer que a gente seja, que a gente faça e que a gente defenda. Então, eu admiro muito o Quincas. Cara, é um personagem morto. É um personagem que ele passa a história inteira morta. Interessante demais isso. E eu vou citar outros 2 personagens, mas esse aqui não faz muito sentido para quem leu apenas o Quincas Berro d'Água, que é o Mestre Manuel e a Maria Clara. O Mestre Manuel, ele é o mestre de Saveiro,
né? Ele é o maior mestre de saveiro de todos, né? É o mestre de saveiro mais experiente, mais respeitado da Baía de Todos os Santos. E ele é casado com a Maria Clara, ela canta, né? Ela fica na frente do barco cantando, e é o canto dela que leva o barco. É o canto dela que atrai o vento, que leva o barco. Cara, isso é lindo demais. Isso não tá no Quincas Berro d'Água. O Mestre Manuel e a Maria Clara, eles são personagens do Jubiabá. Depois eles aparecem em Mar Morto. Depois, muitos anos depois, eles aparecem no Sumiço da Santa também, né? Eles são personagens recorrentes na obra do Jorge Amado. E aqui no Quincas Berro d'Água, eles só aparecem no final, quando eles levam, né, no barco. Eles combinaram ali de fazer uma peixada ali no barco, né? E aí era aniversário do Quincas, ele morre no dia do aniversário, e aí na hora que o Quincas chega, carregado pelos amigos ali, eles vão lá naquela que vai ser a última morte do Quincas Berro d'Água, que é quando ele se joga no mar, né? Sim. O Mestre Manuel leva ele, e isso é lindo, cara, porque é um personagem que eu adoro, e eu não lembrava, cara, eu não lembrava que tinha ele no final, na hora que eles chegam lá e ele tá lá, foi maravilhoso. Que eu me identifico é o Quincas mesmo, mas eu gosto muito do Mestre Manuel e da Maria Clara por todo o contexto das obras do Jorge Amado. Eu me identifico também muito com o Quincas, cara. Muito pelo que você falou, mas por coisas pessoais, assim. Existe uma vida, né, que seria a primeira morte dele, que ele deixa de ser o Joaquim. Ele mata o Joaquim e se torna o Quincas. E isso é muito poderoso, né? Porque eu sou da Baixada Fluminense, do Rio de Janeiro, um homem negro e tal. Eu cresci ouvindo assim que eu nunca poderia ser um quadrinista, um artista de desenho, que isso não quer dar futuro, etc, 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 etc. Quando eu faço a UFRJ, eu passo ali para a turma de 2005, né, 2005/1, eu vejo que é uma morte minha, porque na UFRJ eu tive que reconstruir uma série de coisas, assim, você lidar com autoestima, você lidar com aquela coisa que você não tem grana, então tem que passagem de ônibus, tá, uma série de coisas, uma série de problemas aqui que não vou alongar muito. Mas naquele momento eu estava muito feliz. Mesmo com todos os perrengues, mesmo não sabendo como eu ia ter grana para pegar ônibus todo dia, para me alimentar todo dia, comprar material todo dia, eu estava feliz, porque era algo que eu tinha escolhido fazer. E isso, quando eu lendo Quincas, me tocou muito. Porque ele viu que ele não era feliz. Não que eu não fosse feliz, tá, gente? Assim, não era a minha situação do Quincas, quando você lê o livro, são coisas diferentes. Mas assim, você encarar algo que você quer fazer, não se importando com os outros, você se rebatizando, é algo para mim muito impactante. O Quincas fez isso. Ele mata o Joaquim, ele mata um eu passado, tem um renascimento, troca de nome, inclusive, que isso é uma coisa muito poderosa. E começa uma nova vida assim, do zero, sem nenhuma rede de proteção. É um ato de fé que ele tem com essa nova vida, assim. E isso me mexeu muito, sabe? E os outros personagens, eles têm sua importância, eles impactam, mas assim, a atitude do Quincas, eu acho que ela é tão poderosa que ultrapassa a morte física dele. Como você bem falou, Carvalho, é uma pessoa morta, extremamente viva, que conduz a história. Não tem como não se identificar com o Quincas. Pelo menos para mim, eu não tive como não me identificar com ele. Sim, é um questionamento muito interessante, né, que muitos especialistas tiram dessa obra, que é esse paralelo entre a essência e a aparência, né? Uhum. Que a gente vive muito isso. Ele viveu a vida toda de aparência e depois ele abandonou tudo para viver da essência. Ele não se importava com absolutamente nada do que a sociedade esperava dele, do que a família esperava dele. Absolutamente nada. Ele fez simplesmente o que o coração dele, do que a alma dele mandava ele fazer. E isso é muito interessante. E é engraçado como uma história que é do século XX, não tem nada de tecnológico na história, digo tecnológico como a gente tem hoje, internet, mas ela tem esse poder todo no século XXI, né? A gente hoje numa sociedade tão das aparências ao extremo. É só você ver redes sociais, TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, onde as pessoas são felizes o tempo todo. Você vê uma sociedade onde as pessoas são obrigadas a ser felizes. Se você não for feliz, toma um remédio. A gente chegou no ponto do capitalismo tão surreal que coloca
na gente a culpa de não vivermos a vida que nós queremos. Como se fosse fácil, né? Assim, eu vou abandonar tudo para vender miçanga na praia. Sei lá, é meu sonho. Eu ainda tenho que pagar conta, eu ainda tenho que ajudar financeiramente uma casa, etc, etc. Se você não tá feliz vendendo miçanga na praia é porque você não se esforçou, sabe? A gente tem que ter uma aparência da felicidade o tempo todo. E o Quincas foi nisso, ele foi na essência dele. E eu fiquei lendo o livro pensando nisso. Inclusive, todo mundo que tá com ele vive ou tentava viver a sua essência, e quando vê o Quincas, passa a viver com a essência. E que é o que talvez a ex-esposa e a filha não conseguem compreender. E isso é engraçado que você falou, cara, porque essa questão do capitalismo e dessa exigência, que na verdade não é nenhuma exigência, o próprio capitalismo, ele nos coloca obstáculos para que a gente não consiga os nossos objetivos, porém, ele nos cobra o resultado. É exatamente isso. A sociedade espera uma coisa de todos nós, só que ela faz tudo o que ela pode para impedir que a gente consiga. Exato. E é exatamente isso que o Quincas abriu mão. Eu não quero jogar esse jogo. Eu não vou mais jogar esse jogo, entendeu? Mas você é isso, a vida inteira foi aquilo e não sei o que lá, e você tem isso, você tem aquilo. Tá, pega tudo isso aqui, ó, pega pra vocês. Eu não quero, eu vou viver a minha vida do jeito que eu quiser. E ponto. E aí, virou o quê? Um mendigo. Dormia na rua, pedia dinheiro pra poder tomar cachaça. É uma vida que o capitalismo mostra como interessante? Não é. Mas pra ele, era a felicidade que ele tinha. Uhum. Ele viveu esses últimos 10 anos da vida, foram mais felizes e mais marcantes para ele do que todo o resto. Não é uma lição de moral, né? Porque não é um livro de autoajuda, mas é uma mensagem muito forte que o Quincas passa pra gente, né? Inclusive nos dias de hoje, nos dias atuais, igual você falou, naquela época não tinha rede social, não tinha TikTok, nada disso, mas se a gente trouxer a história pra cá, os acontecimentos pra cá, ainda vale. Ainda é muito representativo. Sim, e isso que você falou me remeteu uma coisa, né? Ele viveu 10 anos felizes. Inclusive a troca de nome mostra isso. Porque ele deixou Joaquim, o funcionário, o pai exemplar, o carinha da igreja, pra trás. Ele, vocês não querem Joaquim? Tô dando Joaquim pra vocês. A partir de agora eu sou o Quincas. E depois, pra reforçar, são os colegas dele, a nova família dele, que vai dar o nome de berro d'água, né? Quando ele toma um copo de água e grita, puto, porque a água virou Quincas berro d'água. Nossa, cara, isso é sensacional, cara. Sim, e que faz todo sentido quando a gente vai lá pro final do livro, né? Porque é espetacular isso. Nem o nome dele tem alguma ligação genealógica. Não é um Silva, um Machado, um Pereira. É Quincas berro d'água. Ele não consegue ser ligado a ninguém. Ele é um homem livre em essência. Exatamente. Exatamente. Ele é completamente livre. Ele é completamente despido de qualquer regra imposta socialmente. Ele é uma figura e só. Que faz o que quer. Que, né, na verdade, faz não porque ele morreu. Que fez o que quis. Que foi aonde quis. Que amou quem ele quis. Que viveu da forma que quis. E viveu feliz. E a gente percebe que ele viveu muito mais feliz do que os outros parentes dele que permaneceram na vida antiga e que aparecem para o velório, né? A gente vê como eles são moralistas, como eles são falsos, tem o ar de superioridade, né? Como eles são snobs. Quando colocados ao lado dos amigos dele, como eles são sem vida, né? O morto tinha mais vida do que a família inteira. E cara, era isso que eu ia falar. Eu não consegui ter raiva da antiga família dele, da família do Joaquim, porque quando os amigos do Quincas chegam no velório, o sentimento que me deu daquela galera que estava antes era de pena, porque tinha uma certa inveja daquelas pessoas que chegaram, que estavam ali felizes, inclusive comemorando, né, o Quincas tendo boas lembranças dele. Eu começo aquela cena com uma certa raivinha dessa coisa conservadora, dessa coisa do cidadão de bem,
família perfeita. E quando chega aquela galera, o sentimento que me deu foi de pena. Caraca, como essa galera é medíocre, né? É pequena, assim. Vai passar pela vida sem ter vivido nada. É exatamente esse o sentimento que a gente tem mesmo. Eles são apagados, né, pelas figuras iluminadas dos amigos do Quincas, né? Eles são coloridos, eles são vivos, eles são extravagantes, eles conversam, eles brincam, enquanto a família dele fica toda ali recatada, reprimida, falando baixo, falando no ouvido. E a gente percebe, pelos elementos que o Jorge Amado nos passa sobre o passado e sobre o que eles estão vivendo em casa, que aquilo é muito doloroso para eles todos também, de estar sempre tendo que inventar uma desculpa, né? De sempre ter que viver um personagem, de ter sempre que viver com máscaras. Disso a gente vai falar no filme também, porque no filme mostra bem isso, porque no filme eles mudam essa história, né, a respeito de onde estava o Francisco, né? Essa questão é discutida no filme de forma diferente do que do livro. E isso aí que você falou é muito verdade. A gente não consegue ter raiva deles, a gente tem pena. A única coisa que a gente tem raiva é de que hoje continua a mesma coisa. A gente não melhorou em nada como sociedade, é impressionante. Se você tira um ou outro elemento ali do livro e adiciona um ou outro elemento, não mudou absolutamente nada. Uma história de 60 anos, 70 anos, impressionante, assim, eu não sei se é um elogio ou uma crítica à história, agora fiquei até na dúvida. Não é? A gente fica com essa dúvida, assim. E assim, ele, para quem tá aqui hoje, no século XXI, tá com medo de não ler porque é antigo e tal, vai na fé, ele questiona a burguesia brasileira, que tá igual, tá até pior, ele alfineta, ele coloca em pauta temas importantes sobre o que é moral, o que é o certo, o que é o errado, né? O que é o bem, o que é o mal. Quem é o bem, quem é o mal, quem é o bom? A felicidade está onde? Está na matéria? Está no sucesso profissional? Está no amor romântico? Está na família tradicional? É possível ser feliz sem ter nada disso? Você não tem nada do que a sociedade fala que você tem que ter. É possível ser feliz? Então, a morte é a morte de Quincas Berro d'Água, ele nos faz refletir sobre isso, e sobre a questão da essência e da aparência, sobre quem somos e sobre quem transparecemos ser aos outros, né? É uma leitura de extrema relevância para os dias atuais. Sim, acho que a gente já pode dizer que é algo que a gente aprende com esse livro, né? A gente questionar muito essa maluquice que a gente vive no século XXI, de que eu tenho que ter tal coisa, eu tenho que ter sucesso, e vamos botar sucesso entre aspas aí, porque o Quincas, o Joaquim, era um cara de sucesso, segundo a sociedade, mas extremamente infeliz, morre, vira o Quincas, e se torna uma pessoa feliz, só que essa mesma sociedade o condena. E essa sociedade é doente. Ela não consegue ser feliz, tendo tudo aquilo que é vendido como felicidade. É isso, e quando eles estão ali se deparando com pessoas que não têm absolutamente nada, eles não têm absolutamente nada mesmo, né? Porque ali a gente está falando de pessoas completamente marginalizadas. Sabe aquela questão que eu falei agora há pouco sobre o romance proletário? Que as pessoas dividem a fase do romance proletário como a fase do início da carreira do Jorge Amado. O professor Roberto Amado, que é sobrinho do Jorge Amado, ele é professor da USP, né, de literatura, ele fala que, na verdade, esse romance proletário ele nunca existiu, porque os personagens que o Jorge Amado trata seria de um lumpen proletariado, né, que o Engels chamava. Porque o proletário é o operário, né? Ele tem salário, ele tem sindicato, ele está incluído ali na sociedade. Uhum. Esses personagens do Jorge Amado, eles não têm nada. Eles não são nada. Eles estão à míngua. Eles vivem na rua, eles vivem na seca. Eles são ali o bêbado, o mendigo, a prostituta. Então, quando a família do Francisco conhece os amigos do Quincas, a gente tem esse choque muito interessante, porque ali eles percebem que não existe regra para a felicidade, não existe nada que você compre que você fale, pronto, agora eu sou feliz. E ela percebe que, enquanto eles passaram os últimos 10 anos passando vergonha,
fingindo ser coisas que eles não são, escondendo o que o pai tinha virado, ele estava curtindo a vida dele, estava vivendo coisas que nunca permitiram que ele vivesse. Uhum. Esse é o grande choque, que é exatamente o que você falou. Eles percebem que eles não são felizes. Eles percebem não, a gente percebe que eles não são felizes, que eles são, na verdade, uma mentira, uma grande mentira. Sim, gente, eu sei que não é o público do Perdido na Estante, mas caso alguém caia aqui de paraquedas, nem eu nem Carvalho estamos defendendo, são habitantes de rua, né? São pessoas felizes mais do que pessoas com dinheiro. A gente não está falando isso, tá? Todo mundo aqui tem consciência dos problemas sociais, dos problemas de falta de habitação do Brasil, que é um problema, inclusive, que dá para ser solucionado. A gente tem iniciativas não de governantes, mas de organizações que estão lutando por isso. A gente sabe todos os problemas. O que a gente quer dizer é o seguinte: essas pessoas não tinham mais nada a não ser elas mesmas. E que isso era o suficiente para serem felizes. Quando Kinka aparece saindo dessa burguesia, que inclusive mata essas pessoas, seja metaforicamente, seja fisicamente, o Quincas vira esse símbolo. E que traz luz para essas pessoas. A gente está falando disso, que eram pessoas que, por não terem mais nada, a única coisa que elas tinham era a felicidade. E elas tinham que ser felizes até com uma forma de resistência ao sistema que as oprimia, que tentava matar o tempo todo. Tá? Antes que passa alguém de paraquedas, o Perdido na Estante está defendendo que as pessoas morem na rua, não sei o quê. Só para esse leve disclaimer aqui. É importante você falar isso, né? Porque a verdade é, existem pessoas pobres, felizes, e existem pessoas ricas, felizes. A questão não está aí, né? O que a gente está falando é que eles, apesar de não ter nada, apesar de serem massacrados e marginalizados pela sociedade, pelo governo, por tudo, eles ainda eram felizes. Essa é a mensagem, se você caiu de paraquedas ou se você sei lá. É bom avisar, né? Evitar que as pessoas não sabem interpretar, né? E, bicho, indo aqui pra reta final, você tem alguma passagem favorita do livro? Ai, passagem, cara... Eu tenho 3 passagens, cara. Pode ser 3 passagens favoritas. Na verdade, eu vou citar 2, e aí depois eu falo qual que é a favorita mesmo, a principal. A primeira é quando o Quincas e a filha dele, eles estão sozinhos ali no velório. Uhum. Eles têm uma troca muito legal, cara. Muito legal. É uma mistura de rancor com carinho retido, sabe? Uma coisa que eles não demonstraram em vida, que é muito engraçado e é muito comovente ao mesmo tempo. É muito interessante essa passagem que ela, vendo ele ali morto, ela se sente superior e ela se sente, finalmente, a minha família foi vingada. Só que aí ela percebe que ele parece que tá sorrindo, parece que ele morreu feliz. E fica meio que parece que ele tá zombando com a cara dela, de você é uma idiota. Você é uma idiota, você é uma jararaca. E é muito engraçado essa parte, e ao mesmo tempo é comovente. E nós vamos falar sobre o filme. O filme excluiu isso completamente, né? Mas não é assunto para agora. A segunda parte que eu queria falar é o final, né? A morte derradeira, né? A segunda ou terceira. Tem gente que diz que é a segunda morte, tem gente que diz que é a terceira, né? Se a gente contar que a primeira morte foi o Francisco deixando a vida antiga, a segunda morte, a morte mesmo, né? Que o coração parou de bater, e a terceira morte, quando ele se joga no mar, são 3. Mas tem gente que considera que são 2 só. Essa última morte que ele se joga no mar, ela é muito bem construída, né? Ela é lírica, ela é bonita, ela tem um ar de folclore, de história contada nas ruas. É muito interessante, cada um fala uma coisa. Tem gente que diz que ele caiu, tem gente que diz que ele se jogou, tem gente que diz que ele falou alguma coisa antes de pular, tem gente que diz que é mentira. Isso é maravilhoso. E tem também o fato de que essa brincadeira, que Jorge Amado ele é um escritor modernista, né? E ele não tem nas obras dele essa figura do herói romantizado, perfeito, bonitão, de capa e espada. Ele nunca teve isso nas obras dele. E apesar disso, o Quincas, que é um anti-herói, ele tem uma morte heróica, né? Ele tem uma morte apoteótica, contada em verso e prosa pelas ruas da Bahia.
É interessante essa brincadeira que o Jorge Amado faz de dar um final heróico para um cara completamente anti-heróico, completamente fora dos padrões que se exigia, que se fazia, né, na literatura romântica antigamente. Mas a parte que eu mais gosto, cara, que eu rachava o bico de dar risada lendo, é a parte quando o Quincas, ele explica a paixão dele pelo mar, o porquê que ele se considera um marinheiro e o porquê que ele queria ser jogado no mar e morrer no mar ao invés de ser enterrado. Cara, essa parte do livro é hilária. Eu não sei se você se recorda, mas ele fala que ele é um marinheiro, mas um marinheiro sem mar e sem barco. Ele nunca pilotou um barco, ele nunca teve um barco, ele nunca foi para o mar, mas ele ouviu dizer que o bisavô dele, acho que o bisavô da mãe dele, alguma coisa assim, era marinheiro, e ele sabe que isso está dentro dele, que está no sangue dele, e que a vida fez ele não se tornar um navegante, mas que na essência ele era um marinheiro. Então por isso que ele queria ficar no mar, porque já que em vida ele não conseguiu viver como marinheiro, ele ia deixar toda essa essência dele de marinheiro para a hora da morte. E o mais engraçado é que os pescadores, os marinheiros, os trabalhadores do cais dali da Bahia, todo mundo acreditava nessa história. E ele meio que era um líder dos marinheiros. Cara, isso é hilário, cara. É engraçado demais. Ele é um marinheiro que nunca tinha entrado no mar, nunca tinha pegado um barco, nada. Não, mas por que você é marinheiro? Não, porque tá na minha essência, tá no meu sangue. Eu sinto que eu sou marinheiro. Sensacional, cara. Sensacional. E é uma mentira que não fez mal a ninguém, no final das contas. Na verdade, a gente nem sabe se é mentira, né? Vai que é mesmo, né? O livro deixa essa dúvida. Inclusive, A Morte e a Morte do Quincas Berro d'Água, eles foi publicado em livro, anos depois, num livro chamado Os Velhos Marinheiros. Olha a coincidência aí. A minha passagem favorita, que é meio uma viagem minha, mas é a derradeira morte dele. E você falando dele ser uma ideia, um símbolo, reforçou essa minha visão. Eu gosto dessa cena, né, que, pra quem não sabe, a galera sai, né, quer fazer uma peixada com ele, seria a última refeição dele, para depois ele ser devolvido pro velório e ele ser enterrado no dia seguinte. Só que aí, como Carvalho falou, ele cai no mar e morre em definitivo. E essa passagem para mim é muito importante pelo seguinte: a gente nasce, a gente é gerado dentro de um líquido que seria água, em essência, né? Basicamente é água, e a gente estoura a bolsa e sai. E eu acho que essa morte dele na água, a definitiva, reforça muito essa ideia do retorno para a grande mãe, para o grande desconhecido que a gente está ali dentro. A gente é só uma ideia, não é uma pessoa ainda, né? Aí quando sai a gente tem um berro, e esse berro a gente respira a primeira vez, e me remete muito a essa ideia quando ele toma um copo de água, novamente esse símbolo da vida, e ele grita, que ele ganha um nome, é parecido com a gente, né? A gente só sabe quando está vivo quando a gente tem a nossa primeira respiração, é quando os pulmões inflam o pulmão do recém-nascido. E quando ele cai no mar, me deu muito. É como se fechasse um ciclo de morte e renascimento. E reforça a ideia dele ser uma ideia. Porque se ele é enterrado como qualquer pessoa, ele voltaria a ter o nome de família, o nome que ele já tinha matado. Ele se tornaria a pessoa que ele já tinha matado. Como ele morre como Quincas e o corpo dele nunca foi encontrado, reforça a ideia, já que não tem um corpo, dele ser uma figura mitológica, uma ideia, um símbolo, algo a se espelhar. Aí, lógico, é uma puta de uma viagem minha, até porque, se eu não me engano, o Jorge Amado era ateu, e eu posso estar falando de bobagem, peço desculpas, mas é aquilo, né? Eu acho que toda obra de arte, ela se completa quando a gente coloca os nossos significados significantes nela. E essa morte dele me reforça muito isso e vai de encontro, pelo menos um pouco de encontro que você falou, Carvalho,
a ideia de ser um herói, né? Um herói em sua essência, ele é alguém que se sacrifica para inspirar os outros. E essa morte do Quincas é muito disso, a morte heróica para inspirar outras pessoas a serem pessoas que elas querem ser. E o encerramento do livro é maravilhoso. Eles falam que, segundo um trovador do mercado, a morte de Quincas se passou da seguinte forma: no meio da confusão, ouviu-se Quincas dizer: me enterro como entender, na hora que resolver. Podem guardar seu caixão para melhor ocasião. Não vou deixar me prender em cova rasa no chão. E foi impossível saber o resto de sua oração. Maravilhoso, sensacional. É isso. Esses versinhos do final, eles retratam muito bem tudo esse espírito do Quincas, esse espírito libertário e ao mesmo tempo irônico, né, sacana do Quincas Berro d'Água. Essa figura de líder dos vagabundos, né, o líder dos vagabundos que ele se tornou, e de um cara que ele encontrou a essência na total liberdade. Liberdade tão forte que ele não queria caixão e não queria terra em cima dele. Maravilhoso. Verdade, maravilhoso. E, com isso, para encerrarmos, Carvalho de Mendonça, de 1 a 5 selos cabulosos. Quanto vale a morte e a morte de Quincas Berro d'Água? Certo, então aqui eu vou tentar ser o mais honesto possível comigo e com a obra do Jorge Amado. Eu gosto muito dessa novela, eu acho ela maravilhosa. Inclusive, quando vocês forem ler A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água, vocês vão perceber que tem um prefácio do Vinícius de Moraes falando que é a melhor novela já escrita no Brasil. Então, quem sou eu para falar o contrário? Mas, diante de tudo que eu já li do Jorge Amado, diante de tudo que eu já li de literatura, eu preciso levar isso em consideração. Eu amo essa novela, eu acho que é uma das melhores novelas já escritas realmente, mas eu vou tirar um selinho cabuloso aí para não dar os 5, porque tem muita coisa muito, muito, muito boa de Jorge Amado que ainda está acima do Quincas Berro d'Água. Então, 4 selos cabulosos, o que é uma nota linda também, né? Ah, sim, com certeza. Eu vou dar 5 selos cabulosos porque eu acho que agora mais velha essa obra me tocou muito mais. Como eu falei, eu li ela tem 15, 20 anos atrás e li ela agora aos 41. É muito mais interessante. Eu me identifiquei muito mais com os personagens assim, do que a primeira vez. Gente, chegamos ao final aqui de mais um Perdido na Estante. Obrigado você que chegou até aqui. Então passa o episódio pra frente. E, meu caro e Carvalho de Mendonça, obrigado por estar aqui no Perdido na Estante. Faça aí o seu jabá. Bom, Cabuna, eu que agradeço pelo convite. Foi uma experiência ótima falar aqui sobre Jorge Amado, sobre Quincas Berro d'Água. Vocês me encontram nas redes sociais, né, no Twitter e no Instagram, pelo @dramaticaveia. Quem quiser ler um pouco de resenha literária, alguns contos que eu escrevo, crônicas, pode acessar o meu blog, que é o veiadramatica.home.blog. Tá? Se vocês tiverem interesse em ver eu falando sobre cinema, eu também faço parte do grupo de colaboradores lá do Cinema de Boteco. Então, cinemadeboteco.com.br, eu estou lá, e também no YouTube, no canal do Cinema de Boteco, vocês podem me encontrar lá, às vezes eu apareço falando sobre cinema lá também, muito legal. O carro-chefe do meu trabalho na internet é o meu podcast, que é o Livro da Minha Vida, anchor.fm/o Livro da Minha Vida. Quem quiser conversar comigo, pode entrar em contato aí pelas redes sociais, eu sou super gente boa, super aberto para conversar. Se você souber a interpretação de texto, se você não for cidadão de bem, principalmente, tá? Pode conversar comigo aí, me seguir, me curtir e puxar papo pra gente conversar sobre literatura, que é sempre muito legal. Tá certo? Entre lá no nosso podcast, O Livro da Minha Vida, a gente fala sobre o livro favorito da vida do convidado, que é sempre um criador de conteúdo da internet. Tá certo? Muito obrigado pelo convite, Cabuna. Muito obrigado a todos os ouvintes que nos escutaram até aqui. É isso aí. Foi muito legal participar aqui do Perdidos. Tá certo? Maravilha. E tudo que o Carvalho falou, lógico, vai estar linkado aqui na postagem. E, assistente, por favor, dê o ar da sua graça, meu querido.
Talvez você não saiba ainda, mas o podcast Perdidos na Estante agora tem Twitter e Instagram. No Twitter estamos como @perdidosestante e no Instagram como @perdidosnaestantepod. Segue a gente lá. O podcast Perdidos na Estante é um podcast independente. Para que mais episódios sejam lançados, contamos com o seu apoio. A partir de R$ 5 por mês você financia esse projeto e todo o site Leitor Cabuloso. Faça sua contribuição em @leitorcabuloso no PicPay ou em catarse.me/leitor_cabuloso. Deixe sua avaliação e seu comentário na Apple Podcast, no site Leitor Cabuloso ou no seu agregador favorito. Estamos nas principais plataformas e também no Spotify. E você acabou de ouvir o Perdido na Estante, apresentado por mim, Hamilton Cabuna e Carvalho de Mendonça. Assistente, Leonardo Tremesquim e edição por Hamilton Cabuna. E, gente, esse episódio foi produzido graças aos nossos queridíssimos apoiadores e apoiadoras. Valeu, pessoal. Ajuda pra caramba a contribuição de vocês. E vamos lá pro nominho das pessoas aí. Então, um abraço especial pro Rodrigo Leite, Airechu, Melissa de Sá, Cláudia Rodrigues, Priscila Rúbia, Nilda, Lucas Domingos, Carolina Mendes, Abner de Souza, Marina Jardim, Carol Vidal, Deise Cristina, Leandro Gomes, Francisco Faria, Thiago Hildiger, Marina Kondratovic, Alan Felipe, Lu Bento, Clécius Duran, Laine Lilica, Lara Prado, Alessandra Rocha, Igor Baggio, Ricardo Brunoro e Amaury Silva. E, gente, é isso. Nos vemos no próximo episódio, onde vamos falar sobre a adaptação para o cinema do livro A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água. Até lá, pessoal! Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br.